cada um de nós nessa vida hoje maravilhosa. Amém?
Senhor a vocês que estão nos assistindo. Fique conosco até o final, que Deus vai falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Quem veio com fé nessa noite? Amém. Tem irmãos aí que estão cansados, hein? Né? Cadê a dor? Está cansado, hein? Sem fôlego, hein? Jovem, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos jovens, enquanto muitas mães neste momento choram em cima de um caixão, choram no leito de hospital. Glória a Deus pelos nossos jovens que estavam lá. E disse, e a Luciana estava contando para mim que foi tremendo, sobrenatural. E essas experiências que nós temos que trazer para a nossa vida, de buscar a essência, assim como o diácono Josilei falou aqui. A hora que ele estava lá, parece que ele voltou lá atrás na essência. E assim nós temos que buscar a Deus. Porque uma coisa eu te falo, se você entrou aqui nessa noite com a cabeça cheia de tudo que aconteceu na sua vida, no seu trabalho, qualquer situação que você está vivendo, desligue nesse momento. Deixa Deus falar com você. Separe, reserve este momento agora para Deus. Por isso eu gostaria que você desse muita atenção, porque pelo que Deus vai falar hoje nessa noite, através da palavra, Deus vai nos dar orientações sobrenaturais sobre como devemos agir, como devemos ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Vocês notaram no louvor? Amigo. Deus ele te convida para ser um amigo. Perto. E quem é amigo está perto quer estar. Um amigo eu me tornei. Então vamos lá para a palavra? Coloca o tema para nós. Abra lá em 1 Samuel capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3. Mas antes vocês leiam aqui comigo. Conheça a essência de Deus. Conheça a essência de Deus. Aprenda a conhecer a essência de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com Samuel. Samuel capítulo 3, sobre como aprender a conhecer a voz de Deus. A Bíblia ela nos dá muitas orientações. A Bíblia ela é repleta de sinais, de maravilhas. Muitas pessoas divergem em várias circunstâncias que aqui está na Bíblia, mas hoje eu quero que você preste muita atenção. Por isso eu sempre digo para você, aprenda a estudar, a meditar na palavra, a compreender antes de a gente falar. A Bíblia fala que até um tolo, quando fica de boca fechada, ele se passa por sábio. Antes de eu sair refutando qualquer opinião, antes de eu sair como que eu posso dizer? Porque tem pessoas que elas não conversam se eu tenho uma opinião, os outros está tudo errado e não importa, não para analisar. Nós não somos donos do mundo, nós não somos donos da verdade, Jesus é. Mas saiba você que para que a gente venha aprender a conhecer a voz de Deus, a gente vai ter que aprender alguns princípios e colocar eles em prática nas nossas vidas. Uma é, a gente vai ter que ter tempo. Quem tem tempo aqui? Quem lembra do que o pastor disse? Tempo para ouvir a Deus. A gente vai ter que ter prioridade, porque você pode ter seu tempo, mas se a sua prioridade não for buscar Deus, não for aprender das coisas de Deus, de nada vai adiantar. Lá em Romanos 12:2, lá diz que a gente tem que renovar a nossa mente, não se conformar com a mentalidade desse mundo.
Então uma coisa eu digo para você, você vai ter que renovar a sua mente. Quem sabe aqui o que é crenças limitantes? Quem já ouviu falar sobre esse assunto? Crenças limitantes. Isso é algo que nos limita, que vem desde lá da nossa infância. Desde quando a gente era pequeno, a gente foi aprendendo. E saiba, nós todos, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Principalmente, nós que viemos do mundo, a gente tinha muitas características. Quem que era muito supersticioso aqui? Quem era? Sou eu. Tem relatos de gente que carregava até galho de arruda, uma vasilha de sal grosso, fora a idolatria de imagem, quem cria muita imagem. Quando você chegou na casa de Deus, foi fácil para você perder esses velhos hábitos. Então isso é crenças limitantes, é coisas que nos paralisam. E saiba você, uma verdade, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Isso é uma crença limitante. E se a gente não aprender a renovar a nossa mente, como diz lá, coloca lá rapidinho só para nós entrar na mensagem, Romanos 12, 2. Só para nós ter uma base, irmãos. Romanos 12, 12. Ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação de vosso entendimento. Para quê? Porque senão você não vai conseguir experimentar qual é a vontade, perfeita vontade de Deus. A agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não abrir a nossa mente para muitas situações, porque eu tenho uma opinião, o irmão que tem uma opinião, as irmãs têm uma, o irmão tem outra, mas e aí? Com o que eu fico? É por isso que eu tenho que saber aprender a conhecer a voz de Deus. Aprender a conhecer a voz de Deus. Vamos lá para a palavra, então? 1 Samuel 3, capítulo 4. Vou ler. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Mas para onde Samuel correu? Presta atenção na palavra. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. E foi-se ele. Deus chamou Samuel. Naquele tempo, Samuel era jovem, pequenino, não conhecia ainda a palavra manifesta do Senhor, a voz do Senhor. Então Deus chamou ele e ele correu no sacerdote Eli. Mas por quê? Porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. E foi uma vez? Não, teve mais. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-se. 2 vezes. E às vezes na nossa vida parece que a gente vai entrando dentro do personagem assim que a gente está falando na palavra, e a gente traz para nós não somos assim. Às vezes Deus fala uma, aí às vezes Deus fala outra, torna a falar. Deus ele nunca vai falar diretamente aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele quer para a sua vida. Independente da situação, às vezes nós tapamos o nosso ouvido. Deus falou aquilo que eu não queria ouvir. Não foi de Deus isso aí não. Mas vamos lá. E porém o Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então Eli entendeu que Deus estava chamando Samuel. E ele disse assim, vamos prosseguir. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás:
Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos fazer uma oração, Senhor. Vamos elevar uma oração para que Deus venha revelar aquilo que Ele quer falar. Que nós não venhamos falar coisas das nossas emoções, coisas de nós mesmos, mas que Ele venha direcionar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso, está aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai. Ó Pai, que da mesma forma, Pai, que o Senhor falou aos teus servos, Pai, fala aos nossos corações, Pai, nesta noite, Pai. Ó Senhor, não necessariamente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Pai, porque o melhor do Senhor ainda está por vir na nossa vida, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, direciona, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma coisa existem várias formas de Deus falar, existem várias maneiras de Deus falar, e hoje nós vamos aprender. Hoje é voltado mais para um estudo, hoje nós vamos meditar muito, vamos correr muito na palavra de Deus. Se você tiver uma caneta ou um papel, anote, porque vai ser muitos textos bíblicos, muitos exemplos, para você não se perder, e amanhã você se lembrar e colocar tudo em prática em nome de Jesus. Primeiro conceito para Deus falar conosco, uma coisa eu tenho que me dispor. Eu tenho que me dispor. E como eu me disponho, se eu não pôr em prática esse louvor, nós acabamos de louvor, perto quero estar, perto, Senhor, eu quero estar de Ti. Perto eu quero estar, quero ser um amigo do Senhor. Se eu e você não tivermos o desejo no nosso coração de estar perto de Deus, de ter uma intimidade com Deus. Samuel era muito novo. Samuel ele ainda não conhecia a voz manifesta do Senhor. Assim como eu e você, hoje, não sei se você está conhecendo a verdade por pouco tempo, não sei se você é novo ainda, mas eu creio que Deus ele vai usar alguém para falar com você. Porque nós precisamos de pessoas, assim como Samuel estava lá, Deus falou uma, ele foi na onde? Foi no profeta Elias. Ele falou duas, ele voltou lá no profeta. É por isso que Deus ele tem os servos dele aqui na terra, para ajudar as pessoas. E da mesma forma que Ele usa pastor, Ele usa profetas, apóstolos, Ele usa você também. Você pode ser boca de Deus na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa chega em você, buscando direção, aí você conecta, você fala assim, é Deus que está falando com você. Sabe o que você faz? A hora que Deus falar com você, você vai, dobra o seu joelho e fala assim, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo te ouve. E assim como lá no passado, quando a gente era novo na fé, a gente necessitava de pessoas, de pastores, principalmente pastores, para nos ajudar a conhecer a voz de Deus. Assim, através da palavra, Ele nos ensina que nós precisamos de pessoas, independente do que as pessoas fizeram para você, pessoas te feriram, pessoas te magoaram. Da mesma forma que pessoas ferem, pessoas, a gente desde o primeiro instante da nossa vida até o último, a gente vai precisar de pessoas. Quem fez o parto quando a gente estava lá dentro da barriga da nossa mãe? Não foi pessoas? Quem ajudou nós a sair da terra? Não foi pessoas? E quem vai empurrar o caixão? Não vai ser pessoas? Então, desde o primeiro instante até o último, nós vamos precisar de pessoas. Mas se eu não estiver curado as minhas feridas, aprender com Deus, aprender na palavra de Deus, aí eu vou me fechando, eu vou me afastando das pessoas. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Teve um momento da minha vida que eu cheguei a me decepcionar tanto com as pessoas,
com as pessoas que eu comecei a me afastar. Eu comecei a me afastar das pessoas, porque a gente olha esse ser humano, um pior que o outro, a falsidade, a arrogância, o orgulho, aí na face dessa terra, a tamanha maldade. Mas da mesma forma que tem pessoas ruins, tem pessoas boas também. Por isso que a gente não pode pegar e jogar tudo no mesmo pacote. Senão eu até estou desprezando o sacrifício de Jesus. Porque quando eu pego e falo assim, todo pastor é ladrão. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando e colocando tudo no pacote, mas todos é? Não, irmão. Todos não são. Mas às vezes a gente pega e generaliza, todo político é corrupto, é? Aí ele não pode falar, né? Aleluia. Mas voltando aqui para a palavra, do mesmo jeito que pessoas ferem, pessoas curam, não se feche, aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque quando você for direcionado por Deus, quando você ouvir a voz de Deus, mas como que eu vou conhecer a voz de Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não reservo tempo com Ele? Se eu não tenho compromisso com Ele? Às vezes a gente vê situações, igual eu estava falando do irmão que pega ali agora há pouco. Irmãos, estava vendo uma mensagem hoje, aí ele começou falando a mensagem lá, o pregador. Aí ele já falou uma frase lá e ele encerrou. Ele falou assim, final da mensagem, vai cuidar da sua vida. Aí eu fiquei até assim, mas por que, irmão? É a realidade. É a realidade. Você sabia que cada um de nós vai ter que dar conta da nossa vida? E às vezes a gente deixa a nossa vida e fica cuidando da vida dos outros. Às vezes eu fico cuidando da vida de 10 pessoas, mas eu não cuido da minha. Eu não cuido da minha intimidade com Deus em primeiro lugar. Porque o primeiro acontecimento ruim que tem na minha vida, o que eu falo? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Você quer ver se uma pessoa é ateia mesmo? Joga ela lá de cima de um avião. Vamos ver qual que é a primeira coisa que ela vai falar. Será que ela vai falar, ai meu Deus? Ah, mas ela não crê em Deus. Entende? É por isso que eu e você temos que ter um compromisso sério. Porque não tem como eu conhecer. Se o irmão Diego gritar lá do fundo, você não precisa nem olhar, você vai saber que é ele que está falando. Por quê? Porque você conhece a voz dele. Mas e quando eu não conheço a voz de Deus? O que fazer? Primeiro, pessoas. Deus usa pessoas para falar o seu coração. Mas Deus nem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir. Às vezes, quando não é o que eu quero ouvir, eu fecho o ouvido. Às vezes Deus está mandando eu me consertar. Às vezes Deus está mandando eu endireitar. Às vezes Deus está mandando eu ter mais tempo para a presença dEle. Ah, mas está tão corrido, né? Ah, mas Deus entende. Será, irmão? Será que Ele aceita desculpa? Será que Deus aceita desculpa? Deus, Ele perdoa pecado. Isso eu sei. Mas aceitar desculpas, um dia cada um vai dar conta de cada palavra. Amém? Primeiro, guarda aí. Primeiro conceito: Deus fala com você. Assim como Ele falou com Samuel. Mas eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer a voz de Deus, eu posso misturar com as minhas emoções. Se eu não conhecer a voz de Deus, eu posso misturar na minha mente e fazer coisas por impulso e depois me arrepender. Agir pelas emoções, nunca faça nada pelas emoções. O coração do homem é enganoso. Hoje eu quero algo, amanhã eu quero outro. Mas Deus, Ele tem o melhor para você. Se eu conhecer a voz de Deus,
se eu aprender a conhecer a voz de Deus. Quem já sentiu algo assim, ó? Muitos falam que é um pressentimento. Eu não posso passar nessa rua aqui de noite, não. Parece que veio uma coisa na cabeça assim. Mas será que não é Deus falando com você? Será que não é Deus te alertando do perigo? Entende? Aí, muitas vezes, isso aí é da minha cabeça, vou passar. Muitas pessoas já se deram mal por causa disso. Amém? Então vamos lá? Segunda forma de Deus falar conosco, através de anjos. Deus ele fala através de anjos, está na palavra. Irmãos, entenda bem, renove a sua mente. Assim como eu falei no começo, aprenda a renovar a sua mente. Eu não estou falando que se Deus usa anjo agora, se Deus não usa, porque tem muita divergência nesse tipo de assunto. Eu estou falando coisa que está na palavra. Coisa que está na palavra, mas uma coisa eu creio, que para Deus nada é impossível. Se Deus quiser fazer descer um anjo lá na sua casa e falar com você, da mesma forma que Ele fez, porque a palavra diz assim, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muitas pessoas falam que dons cessaram, que Deus não usa isso, não usa aquilo. Não estou debatendo esse assunto, cada um tem uma visão, uma revelação de Deus, mas eu estou falando de coisas que eu creio que está na palavra. E se eu creio na palavra, por que eu discordo? Na Bíblia Deus já usou até mesmo com Jesus. Quando lá no momento que Jesus estava muito aflito, perto da sua crucificação, lá Ele enviou um anjo que o consolava. Lá Ele enviou um anjo para consolar Jesus. Isso é uma forma de Deus falar. Da mesma forma, um exemplo assim, a hora que eu chego perto dos meus filhos, que eu pego a cinta assim, eu preciso nem abrir a boca, o que eu já estou falando? Então Deus, a essência de Deus é comunicar com o ser humano. E assim como nós, ser humanos, vocês sabiam que a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a nossa voz é apenas 7%, o resto é gestos, é linguagem verbal, é sinais que o nosso corpo dá. E através disso, Deus ele se comunica com os seus filhos aqui na terra de várias formas. E aqui na palavra, muitos casos ele usou anjos. No caso de Abraão, ele enviou anjos. No caso de Ló, ele enviou anjos. No caso de Agar, Zacarias, Maria, muitos, Pedro. Quem libertou Pedro da prisão? Está na Bíblia. Orava-se lá na casa da irmã Maria. Pedro estava preso. E o que aconteceu através da oração? A oração subiu lá do céu, Deus enviou anjos e libertou. Glória a Deus. E muitos outros casos também. Se a gente for parar para pegar todos os textos que Deus usa anjos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tanto no Velho como no Novo. Por que Deus vai falhar logo na nossa vez? Irmão, da mesma forma que Deus fez lá atrás, Ele pode fazer. Se Deus quiser te enviar uma mensagem, é que às vezes nós não renovamos a nossa mente. Se eu não tiver uma mente renovada, eu não vou conseguir entender as coisas espirituais. Na Bíblia tem um texto que eu não me recordo qual é, mas diz que se a gente não tomar cuidado, da mesma forma que Deus enviou anjos através de pessoas, quando bate um mendigo pedindo comida, será que não é Deus lá visitando você para ver o seu coração? Por isso, se a gente não vigiar, se eu e você não tiver uma mente renovada, se eu e você não tiver uma mente espiritual, nós não vamos conseguir compreender as coisas do Espírito, porque Deus ele é Espírito. Às vezes eu quero compreender
compreender a Deus nas coisas da carne. Uma que você nunca vai compreender a Deus. Muitas coisas que Deus faz, nós não vamos compreender. Quem lembra do que o pastor pregou aqui, que ele estava numa prova, chegou um caminhão cheio de comida lá, ele falou, não, mas eu não fiz compra. Meu irmão, é Deus. É Deus. Tem um testemunho. Tem um testemunho de um macumbeiro. Ele fala assim, que ele... vamos ver se aquela irmãzinha agora vai aceitar coisa desse tipo de coisa. Aí ele envia alimento lá tal, e depois ele vai debochar. Sabe o que ela diz para ele? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? Então, da mesma forma que Deus enviou anjos, ele fala através de anjos. Ele falou lá no passado, ele pode falar no presente. Mas se a gente não crê, uma base principal, eu tenho que crer. Se vocês crerem, então tem um princípio de tudo. Se eu creio em Deus, se eu amo a Deus, eu obedeço. Amém? Outra forma de Deus falar, Gênesis 37, 5. Coloca lá, Tomãozinho. Sonhos e visões. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso os aborreciam ainda mais. Sonhos e visões. Peguei só essa base só. Mas tem muitos sonhos. Profeta Jeremias, profeta Isaías, sonhos e visões. Apóstolo Pedro. Deus ele usa. E isso são dons. São dons. Mas se eu não creio, isso é para os que creem, isso é para a igreja, é para os que creem. Deus ele dá sonhos, ele dá visões. E é tremendo quem tem dons de sonhos, de revelação, de visão. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é coisa que vem do alto, que vem de Deus. E isso é para nós, nos dias de hoje também. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. Da mesma forma que Deus derramou os dons lá no passado, Ele pode derramar. Mas por quê? O que impede Deus de derramar os dons se eu e você crê? Tudo é possível em crer. Mas se eu não crer, mas primeiro, se eu não renovar a nossa mente, se nós não renovarmos a nossa mente, ponha isso na sua cabeça. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E se muitos princípios, se eu não renovar a minha mente, se eu não crer, eu vou ficar impedido de receber. Por quê? É um presente. Você tem a possibilidade de aceitar, de receber ou de rejeitar. Tudo é presente de Deus. Mas se eu não crer, olha, imagina se José, naquela época, ele não escolhesse crer nesse sonho. Às vezes no momento ali, ele não reconheceu, ele não entendeu, mas lá no fim do Gênesis 37, 38, lá no fim, 39, quando a gente vê a passagem que ele conta, que ele recebeu os irmãos, que aí ele teve o entendimento, o que ele fala para os irmãos dele? Não foi vocês que me venderam. Tudo isso era para cumprir o propósito de Deus. Glória a Deus. E Deus ele tem propósito na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas se eu não crer, eu fico impedido de receber. Se eu e você não crer naquilo que vem de Deus, naquilo que Deus... Por quê? Se Ele deixou escrito, se Ele deixou a palavra para sermos guiados através da palavra, por que será que Ele cortou? E
igual muitos pensam, muitos dizem. Tem muitos debates, muitas divergências sobre esse tipo de situação de dons, que Deus não derrama dons mais, que os dons se cessaram lá na época dos apóstolos. Mas sabe por quê? É por causa dessa balela que a gente vê aí fora. Essa balela, por isso eu sempre falo para vocês e sempre vou falar. Todas as vezes que eu falar com vocês, até gravar na mente de vocês, irmãos, estude a palavra. Fica com isso aqui, ó. Não fica com o que eu falo, não. Fica com isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que vai dar resultado na sua vida. É isso aqui, ó, que vai te dar a saída, que vai te dar a direção. É isso aqui, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Se Deus falou que vai se cumprir, é porque vai, apenas creia. Mesmo que você duvide, obedeça. Irmão, mas nem eu acredito mais, mas obedeça. Obedeça. O ponto em questão não é se eu creio de uma forma tamanha, se eu duvido, mas obedeça. Obedeça que você vai ver o resultado. Amém? Outra forma, através dos profetas. Efésios 4:11. Profeta é quem anuncia a palavra de Deus. Profeta é aquele que anuncia o recado de Deus para a sua vida. Quando o profeta lança uma profecia para a sua vida, é algo que Deus mostrou para ele e ele está lançando para a sua vida. Isso é profeta e profecia. Ensina a verdade. Espera aí, vamos pôr um ponto aqui. Da mesma forma que eu acabei de falar, eu acabo de falar de novo. Estude a palavra. Lá em 1 João, capítulo 4, lá está nos alertando sobre profetas, falsos profetas. Da mesma forma que tem o verdadeiro, tem o falso. Amém? Mas olha o que ele diz lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem entende isso? Deus, ele deixou as pessoas aqui na face dessa terra. Deus, ele deixou eu, deixou você. Isso não está restrito. É um presente. Se você aceitar, você pode receber esse presente. Se você tem uma vontade aí dentro do seu coração, mas como eu tenho a vontade de pregar a palavra de Deus. Nossa, mas como eu tenho a vontade de trabalhar na escolinha, lidar com as crianças. Como eu tenho a vontade de louvar. Nossa, mas eu tenho vontade de sentar ali, ó, eu gosto de mexer com o computador. Nossa, mas Deus me deu o dom da limpeza, mas como eu tenho a vontade de limpar a casa de Deus. Irmãos, tudo isso aí é obra a ser feita aqui na casa de Deus. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Nós todos somos iguais. Quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente tem que pôr na nossa mente que a obra é de Deus. O exemplo maior que nós podemos seguir é do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele pegou uma bacia, aí ele pegou, fez assim nos pés de Pedro e começou a querer lavar os pés de Pedro. Aí Pedro olhou para ele e falou assim: não, eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus falou assim: se você não deixar, você não tem parte comigo. Mas por que Jesus fez isso? Ele deu um exemplo. Lá ele diz: da mesma forma que eu fiz, vocês me chamando de Senhor, assim vocês fazem. Eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim para servir. A partir do momento que você está servindo na casa de Deus, pegando um papel ali na mesa, até sentado aplaudindo, você está servindo. Aí na rua, ajudando pessoas. Tudo tem um propósito. Basta eu abrir o meu coração. E se esse sonho de louvar, de pregar, de fazer algo a mais na casa de Deus está aí dentro do seu coração, pois saiba que quem colocou esse sonho no coração de José foi o próprio Senhor, para um bem maior lá na frente.
Por isso eu te falo, independente do que aconteceu, independente das as más experiências, às vezes você pode estar tão frustrado, tão decepcionado com as experiências lá do passado. Ah, irmão, mas eu sofri muito, pessoas me feriram. Irmãos, pessoas ferem, pessoas curam. Esse é o propósito de igreja. Independentemente de placa de igreja, independentemente religião, uma que Deus não é religião, saiba disso. Você está aqui para servir. O que você faz com aquilo que não serve? Descarta. Descarta. Imagina lá naquele dia: Senhor, não expulsamos demônios do seu nome, não profetizamos, não fizemos isso e aquilo, mas qual é a motivação? Se aparecer? Ser visto? Ter muitos seguidores na rede social? Qual é a motivação? Financeira? Entenda? É por isso que eu e você temos que conhecer a voz de Deus, conhecer as formas com que Deus fala com a gente, porque de uma forma ou de outra eu tenho certeza, se você entrar no seu quarto, se ajoelhar, fechar a porta, o que está escrito na palavra, não sou eu que estou dizendo, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma resposta, uma saída, nem que Ele tenha que enviar anjos, nem que Ele tenha que enviar um profeta na sua vida, de uma forma ou de outra Deus vai falar com você. Mas se você não tiver intimidade com Ele, se você não conhecer a essência que vem do Senhor, essa essência, ela tem que contaminar os nossos corações. Assim é a essência do nosso primeiro amor. Às vezes nós estamos 5 anos, 10 anos, 20 anos na casa de Deus e parece que aquilo que a gente sentia antes não sentimos mais, mas é engano seu. Volta a jogar carvão nessa brasa que você vem sabendo. Glória a Deus. Não vai predominar. Às vezes nós estamos tão contaminados com esse mundo, tão conformados, irmãos. Primeiro texto que nós lemos: não se conformeis. Não se conformeis. A partir do momento que eu começo a me conformar, tá bom, né? Tá bom isso para mim. Não estou fazendo nada de errado, só vou para o trabalho, só venho para casa, vou para minha casa, vou para a igreja. Você está se conformando. Você não vai conseguir experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus, Ele sempre tem mais. Deus, Ele sempre tem mais. E se nós não tivermos essa experiência, se essas experiências sobrenaturais não comover os nossos corações, se essas experiências, caramba, mas parece que Deus não está falando mais comigo, parece que eu oro, minha oração, mas e aí, irmão, você vai parar? Isso pode ser uma resposta. Isso pode ser uma resposta. Quando a gente vai dentro da palavra, a gente vê que até provações é a resposta de Deus. Até provações é Deus falando com a gente. Quando Deus quer nos colocar no nosso lugar, o que acontece? Quem lembra de Jonas? Quem enviou a